Olá, tudo bom? Um cientista japonês ganhou o prêmio Nobel por explicar um processo fundamental do nosso corpo, que é a autofagia relacionada à limpeza celular. Hoje eu vou te explicar como é esse processo e por que ele é tão importante para o nosso organismo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se preocupa com essa questão do envelhecimento celular, com o envelhecimento do nosso corpo. Quando a gente fala em envelhecimento e se você se preocupa ou não, claro que algumas pessoas têm a tendência de pensar na parte estética, mas eu tô falando mesmo de saúde, de prevenir doenças, de diminuir a inflamação, de melhorar a qualidade de vida. Então me conta o que você pensa sobre isso aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha esse vídeo com quem vai gostar disso, vamos ampliar nossa corrente do bem. Quando a gente pensa em autofagia, muitas pessoas pensam mais ainda no papel importante que ela tem quando a gente tem mais de 50, 60 anos, porque com o passar do tempo, esse nosso sistema de limpeza pode ficar menos eficiente, o corpo vai tolerar menos erros, e pequenas falhas podem virar problemas maiores, até mesmo doenças. Então, quando a autofagia funciona bem, as células trabalham com menos entulho, né? Menos aquele lixo celular acumulado, os tecidos inflamam menos e o organismo envelhece de uma forma mais organizada. Por isso que muitas vezes a autofagia está ligada a menor risco de doenças relacionadas à idade, ao envelhecer, melhor funcionamento do corpo e mais autonomia do dia a dia. Muitas pessoas pensam na autofagia como um botão, né, de ligar ou desligar, como se ela só funcionasse quando a pessoa está fazendo alguma coisa especial, por exemplo, o jejum intermitente. Mas isso não é verdade. A autofagia funciona o tempo inteiro, todos os dias, desde o dia que você nasceu. É como se ela fosse uma limpeza básica do nosso corpo, da nossa casa. Mesmo nos dias normais, né, na nossa casa, a gente tem que fazer a limpeza básica, né? Tirar o lixo, passar um paninho, uma vassourinha ali, organizar a bagunça, senão vai virando uma casa difícil, né, de difícil controle. Então o corpo faz isso também com as nossas células o dia em todos os dias, né, o tempo inteiro. É o que a gente chama de nível basal de autofagia, que acontece mesmo quando a gente se alimenta normalmente, quando não está em jejum. Então as células continuam limpando aquilo que está causando problemas para ela. Então por que muitas pessoas falam sobre ativar a autofagia? Porque o que pode mudar não é se ela existe ou não, você já entendeu que ela existe sempre, mas o quanto esse sistema de limpeza trabalha, o quanto ele está otimizado. Então o que faz a autofagia trabalhar mais e fazer ela aumentar o ritmo, né, fazer ela funcionar melhor, é quando o corpo percebe que tem pouca energia ali e que ele precisa economizar essa energia e precisa adaptar. Isso acontece principalmente quando a nossa insulina está mais baixa, ou seja, quando não tem comida entrando, energia entrando ali, disponível o tempo inteiro, quando a ingestão de calorias diminui por algumas horas e quando o corpo entra num estado assim de leve desafio, mas não pode ser um sofrimento para o seu corpo. Esse estresse leve do corpo, essas horas de jejum, e normalmente os estudiosos científicos indicam que 16 horas de jejum no dia podem começar a levar a um estado maior de autofagia. Então, esse estresse leve é, normalmente, né, esse horário de jejum que eu falei para você, 16 horas por dia sem comer, ou então fazer refeições com menor capacidade calórica. Às vezes você não fica muitas horas sem comer, mas o cômputo total do seu dia fica mais baixo. Gastar mais energia também pode ser uma forma de você entrar nesse processo de autofagia e até mesmo dormir melhor. Não tem nada muito extremo e não tem só uma via única de ativação dessa autofagia, e esse é um ponto importante. Vou te falar agora então sobre como otimizar mais essas 4 formas de estimular a autofagia. Afinal de contas, o pesquisador ganhou um prêmio Nobel de Medicina por isso, né? Por comprovar que de fato o jejum acontece, a autofagia acontece e como ela acontece. Vamos pensar primeiro nessa questão do jejum. Os estudiosos já verificaram que para que o estado de autofagia fique mais funcionando de uma forma mais otimizada, o ideal é que seja o jejum de 16 horas. Um grande erro que muitas pessoas cometem é achar que tem que fazer o jejum de 16 horas todos os dias. Isso, se você não fizer com acompanhamento de um nutricionista, de um médico que oriente a sua alimentação, pode levar a carências nutricionais, um estado até mesmo de desnutrição. Então, o mais importante é que você pense que você pode fazer esse jejum 1 a 2 vezes por semana
E o ideal é que sempre com um profissional te orientando para você fazer uma alimentação, quando abrir a janela do jejum, que seja uma alimentação rica em proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, para suprir o seu corpo de nutrientes, já que você vai comer menos quantidade. Então, isso é um ponto muito importante. Pensando nessa questão de ficar com refeições um pouco menores, eu até tenho um vídeo falando aqui sobre a técnica japonesa que é utilizada, porque, na verdade, a gente sabe que os japoneses têm uma tendência a ser um povo centenário, e eles têm essa técnica que se chama Hara Hashibu, eu falo mais disso no meu vídeo, em que eles comem normalmente de 70% a 80% do total do dia. Ao invés de eles comerem um prato de comida, eles comem mais ou menos 80% só do que caberia naquele prato. Então, com isso, a ingestão calórica diária constantemente é menor. É como se eles estivessem sempre num leve déficit calórico, e isso pode estimular mais estados de autofagia e pode ser uma forma menos sofrida para algumas pessoas. Reduzir a quantidade todos os dias pode ser melhor do que ficar muitas horas sem comer. Claro que isso sempre vai variar de pessoa para pessoa, e até mesmo se tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, se tem algum estilo de vida, alguma medicação que tem que consumir com medicação. Então, sempre, mais uma vez, vai depender de cada pessoa, não tem receita de bolo, né? E o seu profissional de saúde da sua cidade vai te ajudar com isso, com certeza. Outra questão é de gastar mais energia em movimento. A gente sabe que os atletas de alta performance, que gastam muito mais energia do que consomem, tem uma tendência muito maior à autofagia, porque essa quantidade de energia que eles têm circulante é menor, né? Porque gasta muita energia ali durante o treino, e normalmente eles têm essa limpeza celular mais acelerada. Claro que você não precisa ser um atleta de ponta para estimular mais a autofagia, mas se você faz isso em conjunto com os outros fatores, pode aumentar mais ainda. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre caminhada, sobre corrida, sobre musculação, como tornar qualquer atividade física mais prazerosa, e eu vou deixar esses vídeos de forma complementar aqui embaixo na descrição. Outra coisa que pode estimular mais a autofagia é dormir melhor, né? Isso acaba sendo um pouco subestimado pelas pessoas, porque pensa, quando a gente dorme é um momento maior de limpeza do nosso corpo, né? Quando a gente dá aquele reset no corpo, no metabolismo, no organismo. Então, se você tem um sono leve, picotado, não reparador, com certeza isso também vai impactar na sua autofagia, na sua capacidade do corpo de conseguir se autolimpar. Então não adianta você fazer tudo certinho e depois dormir 4 horas, 5 horas por noite, ficar picotando o sono e não dormir tão bem. Eu tenho uma playlist aqui com muitas dicas de como dormir melhor, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição, mas lembra que um sono de boa qualidade seria de pelo menos 7 a 8 horas por noite, continuamente, sem ficar acordando muitas vezes, para que você consiga entrar no sono profundo. Então evita, antes de dormir, alimentos muito picantes, muito ácidos, um grande volume de alimento, bebida alcoólica que num primeiro momento te relaxa, mas depois faz com que você tenha microdespertares durante a noite. Evita um quarto muito quente ou muito frio, uma temperatura amena vai te ajudar. Evita barulho e evita luz ao dormir, porque tudo isso gera um microestresse no seu corpo e você não consegue secretar os hormônios do relaxamento da forma que deveria, e o sono não fica de boa qualidade. Isso também pode prejudicar a sua autofagia. Existe ainda uma outra estratégia que é utilizada por muitas pessoas, que também tem embasamento científico, que é a redução da quantidade de carboidratos nas refeições, uma dieta basicamente low carb. Isso porque, como eu te falei, a diminuição da secreção de insulina estimula mais a autofagia, e tem a questão da ativação da via mTOR. Então, muitas pessoas optam por não parar de comer muitas horas, ou não diminuir a quantidade de comida, mas sim diminuir a quantidade de carboidratos para ter essa modulação na secreção de insulina e poder ir pela autofagia por esse outro caminho. Pode ser uma estratégia interessante para muitas pessoas. Eu tenho muitas receitas low carb, mais vídeos falando mais sobre carb cycling, low carb, dieta cetogênica. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Só para te explicar melhor, quando eu falei sobre essa questão da via mTOR, a via mTOR é uma via relacionada ao anabolismo, ao crescimento muscular, ao armazenamento de energia. Então, quando a gente visa não ativar essa via, pelo outro lado, a gente está querendo o catabolismo, que tem a ver com essa limpeza celular. Deu para perceber aqui no vídeo que o jejum não é a única forma de você conseguir estimular mais essa via de autofagia, né? Muitas pessoas pensam que é só isso, mas não é o caso. Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos falando sobre o jejum de 16, de 18 horas, de 14, de 12, qual é a diferença entre eles. Vou deixar aqui embaixo, tem uma playlist de jejum intermitente, vou deixar aqui embaixo na descrição. Inclusive, vale a pena eu fazer um alerta que o jejum não é indicado para algumas pessoas.
mulheres grávidas, amamentando, pessoas com menos de 18 anos, né, crianças. Não é indicado para pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, fazem uso de algum tipo de medicação. Se você já tem qualquer condição de saúde, é muito importante falar antes com o seu médico, com o seu nutricionista. Se você tem algum tipo de problema relacionado à alimentação, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, o jejum muitas vezes não é indicado. Então, qualquer dúvida que você tenha se deve ou não fazer o jejum, fala com o seu profissional de saúde que te conhece pessoalmente. Me conta aqui embaixo, então, se você já fez alguma dessas estratégias para estimular mais essa via tão importante. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso também me ajuda, e compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!